Este é um Papo Suprem, programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje vamos entrevistar o líder comunitário Gilberto Camargos, que é um cidadão do mundo, mas tem sua base em Vicente Pires, Distrito Federal. Gilberto, seja muito bem-vindo à TV Suprem. Obrigado. Nós queremos aí, hoje, nesse Papo Suprem, saber alguma coisa a respeito da sua vida e do seu trabalho comunitário. Eu sei que você não gosta de ser chamado de líder comunitário, né? Você prefere servo, né? Servo comunitário. Mas quem que é Gilberto Camargos? Primeiro, Gilberto é exatamente o que o senhor disse, um servo comunitário. A vida é feita para servir. Então, é isso que eu tenho feito. O líder, o grande líder, sempre serviu, que foi Jesus Cristo. Eu nasci em Bom Despacho, Minas Gerais, em 1964. E desde que eu entendo por gente, na minha terra natal, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu já servia a minha comunidade. Esse era o meu objetivo, ajudar as pessoas. A minha comunidade era uma comunidade muito carente na época, que eu me via como criança, e as pessoas, por ser a minha família também muito carente, eu me via na obrigação de tentar ajudar a minha região para que eu tivesse melhor condição de vida. Por exemplo, a minha família tivesse melhores condições de vida ali. E lá eu comecei o meu trabalho de servir, ajudando as senhoras que tinha ainda, me lembro do Zé Bétio, né? Não sei se é vivo ainda, e elas tinham os rádios, e os rádios estragavam, não tinha condição o rádio a pilha, não tinha condição de consertar, eu ia consertar, ia ajudar a buscar o cavalo no pasto, a buscar água, porque não tinha água encanada, tinha que buscar numa mina, 5 quilômetros, então buscava para a minha família, e aí buscava para as outras famílias, buscava a lenha na cabeça, né? Vou buscar o feixe de lenha no ombro na cabeça, para ajudar aquelas senhorinhas, e por coincidência, a minha casa de infância era em frente ao asilo da cidade. Então, o asilo era muito pobre e ia para ali aquelas pessoas que não tinham condição. Então, para ajudar, na temporada de manga, a gente buscava manga, onde tinha um saco de manga para servir o asilo e outras frutas, e ia sair. E o Gilberto começou a sair de Bom Despacho, por exemplo, fica próximo do Rio São Francisco, por exemplo, o estado de Minas, conhecer e tentar mudar a vida da região. Esse é um pouco do Gilberto Camargos. É isso aí. E sua história com Brasília, como é que é? Como é que Foi você veio para Brasília? Em 1980. Minha mãe é goiana. Eu sou da família Camargo. Meu nome é Gilberto Camargos, mas eu sou da família Camargo, que houve um erro lá em 64, colocaram um S no meu nome e aí ficou Camargos. E a minha mãe, ela de Goiás, e tinha mais ou menos 18 anos que ela não via os parentes. E aí eu falei, olha... Ela estava em Minas, mudou para Minas, então? Minas, é casada com meu pai e morava em Bom Despacho, Minas Gerais. Perfeito. Família Camargos é de Minas, Goiás, São Paulo, várias regiões. Então minha mãe queria conhecer, rever os irmãos, que ela, a mãe dela e 2 irmãos, que ela não via há 18 anos, e porque a família era muito pobre, não tinha condição de viajar. Aí, um dia, deu na cabeça, eu falei, vamos procurá-la no estado de Goiás. E nós tivemos a cidade que ela lembrava, que era Goianésia. A gente veio para Jaraguá para Goianésia, e aí fiquei sabendo que a minha avó estava morando em Brasília, em 80. Aí eu vim para Brasília em 80, era Braslândia na época, e cheguei aqui, estava vendo bem dizer, uma revolução que eu não via lá na minha região, por causa de terras, e a polícia vinha com os cavalos e batia nas pessoas, porque as pessoas queriam ter onde morar. Aí eu me uni ao padre Sebastião em Braslândia e a Áurea Epaminondas numa associação de inquilinos que eu nunca tinha visto. E aí eu comecei a defender as pessoas no direito que elas queriam de moradia ali na Vila São José em Braslândia. Nossa. E aí cheguei em Brasília em 1980. E Minas e Brasília, estou aqui até hoje. Você falou aí em Rio São Francisco e algumas pessoas me disseram que você tem uma história muito bonita com relação ao Rio São Francisco, que deu até prêmios internacionais. Como é que é isso hoje? Muito bonito para quem não está lá, né? Como eu nasci próximo, nascente do Rio São Francisco, e eu assistia, meu pai, participei nas plantações que ele fazia, que meu pai era lavrador, ele arrendava terras
para plantar o que a gente comia, era só subsistência mesmo. Então ele plantava arroz na várzea do Rio São Francisco, plantava feijão, quando tirava ele plantava o milho. E eu convivia com o Rio São Francisco, então eu via a degradação que estava vivendo o Rio São Francisco. E durante toda a minha vida eu quis fazer alguma coisa e plantava árvores nas margens do rio, eu fazia mudas com sementes nativas e plantava nas margens do Rio São Francisco. Em 1991, quando fala assim, a gente fica achando que já está bem velho, né? Mas em 1991, eu criei uma ideia. Falei, olha, eu vou percorrer o Rio São Francisco sozinho. Eu vou fazer uma expedição e vou mostrar a vida do Rio São Francisco, o que ele está passando, a começar pela nascente até chegar no Oceano Atlântico. Procurei os meios que tinha, por exemplo, as empresas, Nutrimental, procurei a Metal Glass, fabricante de barco, falei, olha, eu vou fazer isso, mas eu não tenho condições para fazer isso. Então eu preciso de recursos, eu preciso de um barco, eu preciso de um motor branco me cedeu o motor, a Metal Glass me cedeu um barco zero. Aí eles botaram entrevistas para mim nas regiões onde eu ia passar, em pontos e pontos eu daria entrevista. A rádio da cidade abriu o telefone, né, para fazer as ligações a cobrar para cada cidade que eu ia passando, eu ia falando lá. Você tinha quantos anos na época, Gilberto? Olha, eu acho que eu já esqueci, viu? Eu tenho hoje 54, se eu fazer as contas aí, foi 91, eu não me lembro mais aqui nas contas. Mas devia ter uns 20 e poucos anos, alguma coisa assim? Não, tinha mais, né? 30 anos, sei Ótimo. lá. Tá, vamos lá. Poucos anos. Aí eu peguei, falei, olha, se eu vou fazer o Rio São Francisco, eu tinha feito o curso de auxiliar de enfermagem, que hoje é técnico de enfermagem. Certo. Eu tinha feito para ir para a Cruz Vermelha, porque eu queria ajudar lá. E aí eu fui nos amigos meus, nos hospitais, nas irmãs de caridade lá, falei, olha, preciso de medicamentos, eu preciso de soro antiofídico, eu vou levar caixa de isopor, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, e preciso de alimentação, porque o que eu vou encontrar nessas margens de Rio São Francisco, nas cidades, população carente, é pessoas precisando de comida. Eu levei muito medicamento, a penicilina, que é os antibióticos, eu levei demais, muito medicamento, seringas descartáveis, eu levei muita coisa. Então a canoa foi lotada. Foi cheia. O colchão foi cheia mesmo. Alimento eu levei bastante, tudo patrocinado pela população, roupas, tudinho, pintaram o barco, Aventura Ecológica, que chamava a viagem. Sim. Aí a Polícia Militar deu um apoio, e o apoio seria 3 policiais iam me acompanhar por dentro do rio, 2 por dentro e 1 por fora com um carro. Eu tinha uma moto, essa moto minha, uma DT 200 da Yamaha, ia por fora no carro quando eu precisasse. Na nascente do Rio São Francisco, nós começamos a enfrentar, quando chegou lá, em outubro, dia 3 de outubro de 1991, quando eu iniciaria, aí eu comecei a ver os problemas. Primeiro, na nascente, um garimpo de diamante que assoreou completamente o Rio São Francisco, me deixou indignado. E aí começou os meus problemas com a polícia, que eu falei para ele, olha, isso não pode, está totalmente ilegal. Só que o garimpo pertencia à Rainha Elizabeth. Tudo que tira no Brasil, igual esse diamante de ouro, que tem a mina de ouro aqui, Morro Vermelho, que pertence à Inglaterra, também aqui. Isso, onde deveria ter 2, 3 metros de rio com profundidade de 50 centímetros, estava com 20, 30 metros de largura, porque tinha destruído toda a margem. Nossa. Aí a polícia estava comigo, eu falei, olha, vocês vão ter que fazer alguma coisa a começar daqui. Aí não quiseram fazer e retiraram o apoio. Aí eu fiquei sozinho. Nossa. Falou, melhor você voltar que você não vai conseguir desse jeito. Eu falei, não, eu vou fazer, eu dei o nome e vou fazer. E aí eu percorri, fazendo um trabalho com a população ribeirinha, um registro iconográfico, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em uma dessas... Sozinho. 72 dias que eu fiz, 100 municípios, tratando, fazendo comida, tratando de saúde e fazendo um registro fotográfico de tudo. Eu mapeei o Rio São Francisco, de um local ao outro, do outro local ao outro, todas as fotografias. Eu tirei 5.500 fotografias no filme ainda. Que coisa! Filme, na máquina e tal, e fazendo filmagens. Lá, eu era recebido pela população de todas as regiões onde eu passava ali. Os políticos das cidades que eu já havia contactado antes já ia dar alimentação e preenchia o barco de tudo que eu precisava. E, lógico, tiravam a casquinha fazendo fotografia comigo. Sim. Saí no jornal À Tarde da Bahia, os melhores jornais e TV me entrevistavam no leito do Rio São Francisco, fazendo o trabalho. Entrei numa plantação de maconha, que isso foi lá na represa de Sobradinho, perto de Xique-Xique. E eu não sabia que era maconha. Quando eu vi, eu já estava dentro e o pessoal com armas lá dentro. E aí o rapaz perguntou, foi aí que eu perdi o primeiro barco na viagem.
Ele, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, estou fazendo um registro iconográfico e tal, aqui do Rio Ribeirinho, sozinho e tal. Aí ele perguntou, porque no meu barco tinha escrito apoio PMMG, Polícia Militar. Aí ele perguntou o que significa aquilo ali, Polícia Militar? Eu falei, não, é o apoio da Prefeitura Municipal de Maria Gorete, Minas Gerais. E aí, o cara falou assim, olha, eu falei para ele, muito bonito sua plantação de quiabo, porque parece as folhas. Eu dei uma de desentendido e ele falou, olha, você tem 10 minutos para tirar o seu barco daqui e sair. Eu falei, se eu não sair, ele virou a escopeta e atirou no barco. Arrebentou a frente do barco todinho. Nossa. Eu peguei, tinha uma corda da poita que eu amarrei na cintura aqui, levantei o motor e saí correndo nas margens do lago Sobradinho, machucando as pernas, machucando tudo. E só parei de correr à noite. Nossa. E consegui sair de lá, aí eu chamei a polícia veio, tirou o meu barco da água porque não dava para navegar e levou para a cidade. Aí eu tive que arranjar outro barco para continuar. 72 dias. E isso era 91. Por causa desse feito, em 92, eu fui para Rio 92, onde eu participei, mostrando, lá na Rio 92, que o Rio São Francisco ia secar. Puxa. Aí riram bastante, acharam muita graça, e o Rio São Francisco secar. Ele veio secar em 2015, ele secou em 2015, toda a nascente dele secou, literalmente, conforme eu havia previsto. Que coisa, Gilberto. E essa viagem me deu, depois de anos, me deu o livro dos recordes, que no Brasil, o Ranking Brasil, eu tive 2 recordes lá e um depois, que é recordes ambientais e por trabalho voluntário. Que seria a maior viagem ecológica, o maior número de fotografias ecológicas e o maior número de árvores plantadas por um voluntário. Na época que eu tirei 18.700. E aí você já estava em Brasília, não? Lá e cá, eu tinha negócios em Nova Serrana, Minas Gerais, e aí eu estava em Brasília e fazendo negócio em Minas, mas estava aqui, trabalhando aqui e trabalhando lá, ajudando aqui a população ribeirinha. Sim. Nessa época que a gente vinha fazendo um trabalho que era justamente dar continuidade a isso. Nós fizemos, defendemos a população de inquilinos que queria um local para morar, que entrou na expansão do Setoró, criando com Epaminondas à época. José Aparecido era o governo. Uma vez eu tive uma discussão com ele, como eu nunca fui elegante para falar, ele virou para mim e perguntou, olha, Gilberto, como é que eu vou botar as pessoas lá se não tem água para poder colocar? Eu falei, olha, é uma questão de inteligência, governador, que não tem, porque não é uma questão de água, é uma questão de cano e de fios, porque a população já existe, paga aluguel, se o senhor está mudando de lugar e só vai canalizar. Este é um Papo Supre, um programa da TV Supre, veículo de comunicação da União Planetária. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a entrevista com Gilberto Camargos. Você pode acessar a TV Suprem pelo canal 2 da NET ou no YouTube TV Suprem Brasília. Aguarde um pouquinho que nós já voltamos. Voltamos para o Papo Suprem de hoje, em entrevista com Gilberto Camargos. Gilberto, você é muito ligado à cidade que você mora, a Vicente Pires, e é um cidadão do mundo. Como é que você vê essa relação de você sempre ter essa vida voltada para a sua comunidade e Vicente Pires hoje? Como é que você vê essa relação? Como é que está a sua base, a sua cidade de morada? Vicente Pires, eu tenho uma história com Vicente Pires, 25 anos. Quando cheguei, as ruas eram de chão, não tinha iluminação, estava sendo colocada, era muita gambiarra, muito buraco, as chácaras produzindo e o pessoal querendo invadir e parcelando as chácaras. Então, quando você chega a um local que você se dispõe a morar naquele local, o primeiro passo é mudar a vida da comunidade para melhor. Porque quando você começa a melhorar a sua volta, aí você começa a melhorar a vida dos seus vizinhos, você começa a melhorar a sua vida. Você vai melhorando tudo, todo o seu relacionamento, as suas ruas, a sua comunidade, seu bairro em geral, você se identifica. Se você se dispõe a ir para um local, o primeiro passo é você se identificar e transformar aquilo para melhor, para beneficiar a você e
aos outros moradores. E aqui tinha um território ideal para isso, porque estava sendo tudo construído, né, Gilberto? Sim. Aí é a história do chapéu também, né? O chapéu começa que... eu me lembro ainda quando eu era professor de fotografia da Sonora, que a maioria das pessoas não conhece, eu já usava um chapéu, só que ele era preto. Sim. Mas aí eu retomei o chapéu porque em Vicente Pires as pessoas acham às vezes que eu sou careca, né? Uhum. Não. É para poder botar um poste na rua, tinha que pedir, olha, coloca aqui ajuda, o cascalho para arrumar a rua, para botar a fiação na rua, então a gente tinha que pedir. Aí o chapéu ficou no dia a dia, né? Então eu uso o chapéu 24 horas por dia, bem dizer, só tiro para dormir, para Deus e para o hino nacional lá na igreja ali, para os Ilhos Pátrios. Sim. E a minha vida em Vicente Pires começou ajudando a vida da comunidade para que a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus vizinhos e da minha comunidade fosse melhor. E de lá para cá eu criei uma história com a cidade de defender, de ajudar e de fazer tudo o que eu puder para que se torne o melhor lugar do mundo. Você, inclusive, tem um jornal lá, né, Gilberto? Há quanto tempo esse jornal? Isso. O jornal tem 15 anos dentro do Vicente Pires, é um jornal polêmico até, defende com unhas e dentes as cidades, mostra, denuncia, nós já fizemos várias denúncias, porque Vicente Pires, quer queira, quer não, é a galinha dos ovos de ouro, onde a maioria das pessoas vão porque tem interesses próprios, para tirar vantagens da cidade. E a esse o jornal fez um trabalho há anos, que já deu várias ações na justiça aí, inquéritos policiais, gente para cadeia, tudo por denúncias de estarem usando a minha cidade para se beneficiar. Foram várias pessoas que enriqueceram ali dentro, pessoas que só pensam em si, que dizem estar ajudando, mas que só pensam em si e tirar da cidade. O meu relacionamento é um pouco diferente, é ajudar para que todos tenham. Perfeitamente. Você tem alguma base religiosa, Gilberto? Como é que é? Sim, eu sou adventista do sétimo dia. Sim. E Deus, acima de tudo e de todos, o meu país e a minha cidade. Então, eu sou um adventista do sétimo dia e sou, como diz, atuante na minha religião. Tá. Inclusive, mando uma mensagem todo dia, desde que era o ICQ, os grupos de WhatsApp, do Zap, aliás, do Terra, do UOL, eu faço uma mensagem, acordo às 4, 5 horas da manhã, mando para mais de 20 mil pessoas, entre elas governador, presidente, deputados, para você, para todas as pessoas, uma mensagem assim, genérica, falando de Deus e dando um bom dia para as pessoas. Basicamente com ensinamentos bíblicos. Sim, a base eu coloco o bom dia, um títulozinho, um versículo bíblico pequeno e uma explicação daquilo ali, como você ter uma vida melhor. Tá. Gilberto, você já teve me falando aí no nosso... antes da nossa entrevista, a respeito de um projeto sobre o Brasil. Como é que é essa história, Gilberto? Quer dizer, você extrapola, você é um cidadão do mundo, já visitou alguns países aí, já teve inclusive esse reconhecimento internacional, é um homem que vive a sua comunidade e tem um projeto para o nosso Brasil. Nesses momentos assim conturbados da política agora e tal, as pessoas estão procurando caminhos e tal, e parece que você tem uma ideia a respeito disso aí. Como é que é esse caminho que você aponta para o nosso Brasil, Gilberto? Olha, é triste olhar o Brasil da forma que ele é visto lá fora. Corrupção, corrupção, corrupção. É triste olhar também que o problema não está nos políticos, e sim em todos, porque o eleitor cria um problema, sendo ele o problema que faz com que os outros estejam lá. E pensando no trabalho... Ou seja, os políticos estão lá porque foram eleitos pelos eleitores. Exato. E eu acho até uma vergonha quando eles falam que não vota para poder não colocar o pior, eles estavam fazendo do mesmo jeito colocando. Mas entrando no projeto, sim. Em 1991 eu estava lá no Carrefour, em Belo Horizonte, logo depois da viagem. Eu fui a Belo Horizonte para arrumar o motor do barco e eu estava no Carrefour. E tinha 100 caixas no Carrefour e eu já estava pensando no Rio São Francisco, meio ambiente, e como fazer alguma coisa para melhorar. Mas eu fiquei na fila muito tempo e eu fiquei indignado. Falei, como acabar com esse troço, gente? Fila, eu nunca gostei de fila. Perder tempo, né? Perder tempo é vida. Tempo é vida. Aí, naquela fila ali, eu fiquei olhando e lembrei que hoje todos os produtos têm o código de barras que a maioria das pessoas não entende. O nosso código de barras, ele começa com 7. Todos os produtos, as pessoas que estão
assistindo pode olhar pelo código de barra aí, o primeiro número é o 7. O segundo número são 2, é 89. Isso quer dizer América do Sul e Brasil. Se fosse 799, seria Argentina. Depois 3 números da cidade, depois os números que identificam o produto e ali as características do produto. Confirma os outros. O RFID, que é o rastreamento por radiofrequência, RFID, RFID, bem aportuguesado, é o RFID, é a sigla inglesa para rastreamento em radiofrequência. Existe um chipzinho que foi feito em 54 e o código de barras em 1957, que faz o mesmo efeito, porém um deles só dá leitura pelo leitor do código de barras, e o outro não, o outro é por radiofrequência, então pode ser lido à distância, assim, uma distância razoavelmente boa, que não precisa o produto ser passado num leitor. Eu fiquei olhando e falei, olha, se todos os produtos têm hoje código de barras, aí eu tenho um problema. O problema e eu sou indignado com isso, eu vou lá no supermercado, pego os produtos todos na prateleira, olho as datas, coloco dentro de um carrinho. Aí, quando eu chego no caixa, eu tiro do carrinho, coloco em cima do caixa, a menina passa o leitor, eu tenho que colocar dentro do carrinho de novo. Para depois, coloco dentro da sacolinha para poder sair. Aí eu fiquei muito indignado com isso. Depois do carrinho, você põe dentro do seu carro, do seu veículo, pra até poder tirar na hora em casa. Aquela e coisa. sem contar o trabalho que dá aquelas sacolinhas, que destrói o meio ambiente. Como ambientalista, aí eu sou contra aquelas sacolinhas. Aí eu fiquei pensando, falei, peraí, se eu colocar em cada caixa de supermercado aqui, de um lado do outro, um sensor que rastreia o RFID, o produto. E o produto ter, que é o mesmo preço hoje, o rastreamento por radiofrequência colocado em cada produto, aí eu não preciso mais enfrentar fila. Aí eu pensei bem, aí eu não preciso enfrentar fila, mas vou ter que colocar dentro da sacolinha. Então eu medi o carrinho de supermercado, o grande, o médio e o pequeno. Falei, se eles são padrão no Brasil inteiro e até fora do Brasil, nós criamos o quê? Uma eco bag, uma sacola ecológica feita de lona, que encaixa dos dois lados do carrinho. No grande, 3 sacolas, no médio, 2 e no pequeno, 1. A sacola é a mesma, você utiliza de acordo com que você vai. Tendo essa sacola dentro do seu carro, você chegou no supermercado, você encaixa ela no carrinho grande, pega os produtos, coloca todos dentro dessa sacola, ali, e aí você já eliminou a sacolinha plástica que hoje não precisa e a facilidade você tem. Os produtos estando com o RFID, você passa ele pelo caixa do supermercado, automaticamente, você não tem que tirar nada, aparece os produtos todos na tela do supermercado, você só tem que pagar. Perfeito. E aí, eu tinha 100 caixas no supermercado, você elimina 70 deles. Puxa. E aí você pode colocar também os caixas no qual a pessoa passa sem ter a figura, a pessoa do caixa do supermercado ali, a moça, o rapaz que fica ali, você passa direto e só tem que pagar ali. Os produtos são identificados, o valor, tudo você vai. Chegou no seu carro, você não tem que tirar uma sacolinha por sacolinha, pega a sacola, coloca as 3 sacolas dentro do seu porta-mala, chegou em casa, tira as 3 sacolas. Que coisa. Quando eu pensei nisso aí, eu fui anotando, fui colocando no papel e fui aperfeiçoando. Aí eu pensei comigo, se eu faço isso aqui, então eu posso melhorar um pouquinho mais. Aí foi que eu criei a identidade. A primeira identidade hoje, que é muito usada pelas categorias de classe, eu criei ela em 1991. Eu registrei no cartório da cidade, fui lá e registrei o projeto lá. Olha, eu pensei comigo assim, vamos melhorar um pouquinho. Aí eu eliminei a nota fiscal, ela passa quando eu passo o produto e passo com o cartão. Eliminou a nota fiscal impressa. Impressa. Ela passa a ser enviada pelo seu e-mail, conforme pessoas já fazem hoje lá. Certo. Aí o que acontece com isso? Eu pensei um pouquinho mais. Fiquei indignado porque hoje eu tenho um sério problema de carregar um monte de documentos, um monte deles, tudo, que eu tenho número para identidade, eu tenho número para CPF, eu tenho número para carteira de motorista, eu tenho número de título de eleitores, para tudo. Aí, essa identidade aqui foi a que eu criei na época, parecida com essa. Aqui nós temos o chip. E nessa identidade, elimina todos os números, o número vai ser único, o CPF. E aí eu eliminei também, no projeto, o dinheiro físico, passando a ser somente um dinheiro virtual. Eu chego no supermercado, todos os produtos novos usados, a partir daí tem que ter o RFID colado nele. O carro, o sapato, qualquer coisa que você for vender. Comprei no supermercado, eu passo a identidade. Coloquei a identidade ali, passou, e aí paguei, acabou, o dinheiro sai da minha conta para a conta do supermercado. Aí eu imaginei o seguinte, como melhorar isso mais ainda? Eu imaginei que nós temos problema com a Previdência e o problema de sonegação de crimes
financeiros. Aí eu pensei bem, se eu reduzir o imposto para 3%, sendo 1,5% meu, 1,5% seu, seria o comprador e o vendedor. Perfeito. Aí esse dinheiro sai no mesmo segundo que eu passei o cartão, digitei a senha ali para pagar a minha mercadoria que eu estou comprando, isso quer ser nova usada, 1,5% seu vai para a conta do governo. 1% seu imposto supre todos os outros, 1% meu imposto supre todos os outros. Esse imposto de 0,5% é a previdência sua e a minha, que supre todas as outras. Com isso, o governo passa a arrecadar 980 vezes mais, na época da conta. 980 vezes mais? E não tem a sonegação, dinheiro na cueca, ninguém vai roubar o seu relógio porque vai ter que vender. Então, se ele tem que vender, vai cair na conta de alguém. E aí, o projeto é mais complexo. A criança vai receber uma identidade, o número é o CPF, as contas de banco é o CPF, todos os documentos se resumem em um. Foi isso que eu criei. Ele é mais complexo, mas o tempo não deixa a gente explicar com detalhes. Numa outra vez, eu explico e as pessoas podem ver no meu site também, que é o gilbertocamargos.com.br. Vamos repetir, gilbertocamargos.com.br. Sim, .com.br. Lá vai ter essas informações todas. As informações detalhadas e a gente vai passar outras para o site também. Tá. Muito obrigado, Gilberto, por essa entrevista, muito interessante. Obrigado, eu. Este é mais um Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Você pode acessar a TV Suprem pelo canal 2 da NET ou no YouTube TV Suprem Brasília. Fique conosco.